Tudo bem, gente? Eu tinha entrado aqui um tempinho antes, a gente já fez até oração, mas eu acabei apertando sem querer aqui, aí eu saí da live. Para quem tá chegando aí agora, a Ivete tá com um projeto, né, um propósito de leitura bíblica. Então ela tá fazendo 4 capítulos por dia. Hoje eu vou ler com vocês 2 Crônica do 21 ao 24. Eu já até comecei o início aí de uma live, mas não sei o que aconteceu e ela saiu. Mas nós vamos prosseguir aqui. Amém? Então, 2 Crônicas do 21 ao 24. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão e de Judá. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azirias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino de Jeorão por ser primogênito, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Tendo Jeorão assumido o reino do seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. E Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com a filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele, e segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada, e ele aos filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e construíram seu próprio rei. Por isso Jeorão foi até lá com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que o cercavam e os capitões dos carros de guerra. Assim, Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá, até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Libna também se rebelou contra Jeorão, porque este havia abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, você não andou nos caminhos do seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor castigará com grande flagelo esse povo, por qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave no seu intestino, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor despertou contra Jeorão
o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto de Etíopes. Estes subiram contra o rei de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que se encontraram no palácio real, inclusive os filhos, as mulheres deles, assim que não lhe deixarem filho algum, a não ser Joacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Se foi sem deixar saudades. Foi sepultado para a cidade de Davi, na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. O reinado de Acasias de Judá. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Omri, se chamava Atalaia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram aos seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá. Quando lutou contra Azael, rei da Síria, e Acazes, filho de Jorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão, porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nice, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam ao serviço do rei, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: ele é o neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Atalaia usurpa o trono de Judá. Quando Atalaia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabete, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o escondeu, juntamente com sua babá, numa câmara interior. Assim, Jeozabete, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, e a irmã de Acasias, o escondeu de Atalaia.
e ele não foi morto. Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus, durante 6 anos, e Atalaia reinava no país. Joás é ungido rei de Judá. No 7º dia, o sacerdote Joada se animou e entrou em aliança com os capitões de Sem, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maaseias, filho de Adaias, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá, congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes para as famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. Então Joada lhes disse: Eis que o filho do rei deve reinar, como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entram de serviço no sábado, servirá de guarda nos portões do templo, e outra terça parte estará no palácio real, e outra terça parte no portão do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Que ninguém entre na casa do Senhor, a não ser os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes poderão entrar, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas devem rodear o rei para cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar no templo, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei onde quer que ele for. Os levitas e todo o Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reinou com seus soldados, todos os que entravam de serviço no sábado, com os que saíam de serviço no sábado, porque o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhum das turmas. O sacerdote Joiada entregou os capitões de Sem as lanças e os escudos menores que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde ao lado direito do templo até o lado esquerdo, e até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei. Puseram a coroa na cabeça dele, e entregaram-lhe o livro do testemunho, e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! A morte de Atalaia. Quando a rainha Atalaia ouviu o barulho do povo, que corria e louvava o rei, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os comandantes, com os instrumentos musicais, dirigiam o canto de louvores. Então Atalaia rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Façam-na sair por entre os fileiras, e se alguém a seguir, matem-o na espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. A aliança de Joiada.
Joiada fez uma aliança entre si mesmo, todo o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Desculpa, gente. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. Joiada entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, que Davi tinha organizado em grupos para cuidarem da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés. Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi, colocou porteiros junto aos portões da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de alguma forma fosse impuro. Reuniu os capitães de 100. Os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra. E todos estes conduziram o rei à casa do Senhor, até o palácio real, passando pelo portão superior, e assentaram Joás no trono do reino. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalaia à espada. O reino de Joás e de Judá. Capítulo 24, 2 Crônicas. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão pela cidade de Judá e levantem de toda Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa. Porém, os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda de testemunho? Porque a perversa Atalaia e seus filhos tinham arruinado a casa do Senhor e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto de Baalins. O rei deu ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, tinha colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram. Trouxeram o imposto e o lançaram no cofre, até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e juntaram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinham seu cargo na casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os sacerdotes estavam encarregados da obra, trabalhavam e a reparação tinham bom êxito com eles. Restauraram a casa do Senhor no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e à Joiada o reino do dinheiro
de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos para a casa do Senhor de Joiada. Joiada morreu após uma longa velhice. Tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus em seu templo. Zacarias é morto pelo rei. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Azerá e os ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz o Senhor, porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor, vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele o abandonará. Conspiraram contra ele e o apredejaram, por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: O Senhor verá isto e o retribuirá. O juízo de Deus sobre Joás. Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. A conspiração contra o rei Joás. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Jonas conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Semeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sirinte, e a Moabita. Quando os filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis. E Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar. Amém? Hoje nós vamos até aqui, no capítulo 24 de 2 Crônicas. Amanhã a Ivete vai continuar. Amém? Eu queria te convidar para a gente fazer uma oração, né? Para finalizar a nossa leitura de hoje, mas crendo que essa palavra ela perdure, né, no nosso coração durante o dia e que nós venhamos entender, né, que desculpa, gente, a palavra do Senhor ela precisa, né, ser restaurada nas nossas vidas todos os dias, e eu tenho entendido isso, né.
como o maná, né? Quando aconteceu do povo estar no deserto, né? E o Senhor mandava todo dia um maná para eles. E assim nós, né? Nós precisamos desse maná todos os dias. O de hoje não serve para amanhã, o de hoje não serviu para ontem, né? E assim nós precisamos sempre manter, né, contato com o Senhor. Esse maná todos os dias. Amém? Então vamos orar, que você possa ir no seu íntimo, né? Ser grato ao Senhor. E que você possa, em nome de Jesus, viver todas as bênçãos, né? E entender algo que esteja, né, te impedindo de viver todas as bênçãos, Senhor, que possa ser revelado sobre você, sobre mim. Amém? Senhor, nós fizemos, Pai, a leitura da Tua Palavra hoje, Pai. Mas entendendo, Senhor, que o Senhor precisava ministrar algo no nosso coração. E dia após dia, Pai, com essas leituras nós vamos aprendendo, Pai, com os grandes homens da Bíblia e com as grandes mulheres, Pai, que se levantaram, Pai, para servir o Senhor com força, coragem. Que o Senhor possa, Deus, colocar em nós, Senhor, essa força, essa coragem, Pai, para que nós venhamos, Senhor, ser grandes homens, grandes mulheres, Pai, para que a Tua palavra se cumpra, Senhor, nesta terra. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade que nós temos, Pai, de ler a Tua palavra. Pai, nós convidamos ao Senhor para que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia, Pai. Que essa quarta-feira, Senhor, seja um manifesto do Senhor em nossas vidas, em todas as áreas, que nós podemos, Senhor, que nós possamos, Pai, viver todas as bênçãos do Senhor para este dia, para as nossas vidas. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor seja conosco, nos guardando as nossas vidas, guardando a vida daquelas pessoas que amamos. Pai, seja conosco durante este dia, Pai, que a Tua sabedoria, Pai, possa nos conduzir, Senhor, durante todo este dia, que os nossos ouvidos, que o nosso coração, Senhor, possa estar sensível à Tua voz, Pai. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos conduza, Pai, para que nós não façamos nada daquilo, Pai, que desagrade ao Senhor. Obrigada, Pai, por este dia. Nós entregamos ao Senhor todas as pessoas que vão assistir essa live, todas as pessoas que vão passar por aqui no Instagram, que o Senhor possa abençoar a vida da Ivete, abençoar, Senhor, a minha vida, para que a Ivete, Pai, ela possa continuar, Pai, com este propósito da leitura, todos os dias, Senhor, até o último capítulo. Senhor, obrigada, Pai, por nos conduzir. Obrigada, Pai, por nos dar esse privilégio e oportunidade todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Neto. Tudo bem? Hoje a gente fez a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 21 ao capítulo 24. Tá bom? Nós já fizemos a leitura, mas a live ela vai ficar gravada. Que você possa sentir o Senhor, assistir e que o Senhor possa falar, né, ao seu coração. Amém? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Amanhã a Ivete estará aqui com vocês. Tchau, tchau.